Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Astotara Sata Shri Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então hoje nós vamos abordar um tema muito importante que faz parte do nosso dia a dia, que é a nossa dieta espiritual. Ou seja, que tipo de alimentos são favoráveis para a nossa prática espiritual, para a nossa meditação, para a nossa comunhão com Deus. Que tipo de alimentos nós podemos oferecer e consumir, né? E também que tipo de relação nós temos com esse alimento. Qual é o entendimento que nós devemos ter sobre a função de um alimento e como ele pode estar se tornando também um meio de adoração a Deus, um meio de se relacionar com Deus, um meio de comunhão com Deus, tá? Bom, essa palestra ela será baseada em 3 artigos que eu escrevi e que estão disponíveis lá no meu site. O primeiro será o alimento para a alma. O segundo, comer bem, mas comer prachada. E o terceiro, que é uma explicação sobre a carne, o leite, o alho, a cebola, as lentilhas vermelhas, os cogumelos e também os ovos. Tá bom? E eu vou deixar aqui na descrição da aula o link para esses 3 artigos que vocês podem estar encontrando lá no meu site. Muito bem. Só um minutinho aqui, fazer um ajuste aqui na tela.
Ok. Bom, como sempre, todo o conteúdo que eu procuro compartilhar com vocês é baseado nos Vedas, é baseado na cultura védica, no conhecimento eterno, revelado para nós pelo próprio Krishna, pelo próprio Deus. Então, no Bhagavad Gita, né, a primeira lição que Krishna nos dá é que nós não somos o corpo. A primeira instrução para a compreensão espiritual é saber que eu não sou o corpo e nem a minha mente. Os yogis, no entanto, estão exercitando o corpo e estudando a psicologia da mente por meio de diagramas para tentar compreender a natureza do ser. Mas Krishna diz que somos a alma e não o corpo. Portanto, não será através de exercícios para o corpo e para a mente que alcançaremos a perfeição espiritual. Se não sou este corpo e nem a mente, como posso compreender minha alma pela simples prática de ginástica ou meditação? Este é o erro clássico dos karmis, gyanis e yogis. Eu vou explicar para vocês quem são esses três. Karmis são os trabalhadores fruitivos, pessoas materialistas que buscam conforto e desfrute sensorial. Os gyanis são aqueles que, através da mente, tentam compreender a realidade extrasensorial pelo uso da lógica e da hermenêutica. A hermenêutica significa a arte de interpretar os livros sagrados e os textos antigos. Tá? E os yogis são aqueles que praticam exercícios físicos e mentais que estimulam o transe, a abertura dos chakras, o despertar da Kundalini e a manifestação de poderes místicos. Não obstante o considerável esforço deles para alcançar a transcendência, todas estas atividades pertencem exclusivamente ao âmbito material e mundano. Ou seja, são atividades que não poderão conduzir o praticante à transcendência, mesmo que sejam consideradas extremamente sutis. Isso aí eu abordo muito bem na minha palestra sobre o que é espiritualidade. Tá? Atividades dessa natureza pouco podem contribuir para que o indivíduo compreenda sua verdadeira identidade transcendental enquanto alma, bem como a relação específica que cada alma mantém com Deus. Do contrário, quando dotado de poderes místicos ou paranormais, o indivíduo tende a se tornar orgulhoso, julgando-se muitas vezes ser o próprio Deus. De acordo com o Bhagavad Gita, todos os seres vivos encarnados possuem um corpo sutil, que é composto de mente, falso ego e inteligência, e um corpo grosseiro, composto de terra, água, fogo, ar e éter. E eles executam 4 atividades básicas. Quais são elas? Comer, dormir, acasalar e se defender. Qualquer ser vivo, né, faz essas 4 atividades. Tá? No entanto, após recebermos a raríssima oportunidade de nascer em um corpo humano, devemos aprender que aquilo que nos distingue das demais espécies é a capacidade de questionar sobre nossa própria existência e sobre como adorar a Deus. Religiosidade só existe entre os humanos, pois é somente através deste tipo de consciência que a alma pode manifestar a expressão máxima de sua natureza eterna como serva do Senhor. O sentido da vida não se resume a dar prazer para os nossos 2 corpos, sutil e grosseiro, mas sim em utilizá-los no serviço do Senhor Supremo, visando apenas a sua satisfação plena. O Bhagavad Gita explica, portanto, que tentar conhecer Deus através da especulação mental é comparado ao sapo que tenta calcular a dimensão do Oceano Atlântico dentro de uma poça d'água. Não podemos compreender através dos sentidos materiais aquilo que é transcendental, mas se empregarmos nossos sentidos no serviço do Senhor Supremo, poderemos purificá-los e sublimá-los, tornando-os capazes de interagir com Deus em um nível supramundano. Então, isso aqui é uma pequena introdução sobre a nossa natureza, sobre a função do nosso corpo,
né, os nossos sentidos, como eles devem ser utilizados no serviço a Deus, tá? E para que a gente possa começar a entender, né, a nossa posição aqui na Terra, a nossa vida humana, especialmente, e também a relação com as outras espécies. Mas não é por considerar que não somos este corpo que devemos negligenciá-lo completamente. Às vezes, algumas pessoas deixam de cuidar da saúde física e acabam criando outros obstáculos à execução do próprio serviço devocional, decorrentes do surgimento de doenças e debilidades. Ou seja, você entender que você não é esse corpo não significa que você não deve cuidar dele, porque ele tem uma função, ele tem um propósito. Por este motivo, aqui no Bhagavad Gita, Krishna também nos instrui a como cuidar do corpo, de modo que possamos estar sempre aptos a executar nossas atividades devocionais. Embora não sejamos o corpo, será através dele que levaremos alimento à nossa alma. Quando bem utilizado, o corpo deixa de ser um obstáculo para o avanço espiritual e se torna um aliado fundamental neste processo. No Bhagavad Gita 6.16 e 17, Krishna diz: aquele que come demais ou come muito pouco, dorme demais ou dorme muito pouco, não pode se tornar um yogi. Mas aquele que tem hábitos equilibrados para comer, dormir, recrear e trabalhar, pode mitigar todas as dores materiais pela prática do yoga. Krishna também ensina que na hora de comer, devemos encher o estômago metade com alimentos, um quarto com água e manter um quarto vazio para o movimento do ar. Se o corpo não for devidamente mantido, ele cai e seca como uma árvore desenraizada, da qual flores e frutos não podem mais ser obtidos. O corpo e os sentidos são um veículo para a relação com o mundo, instrumentos criados por Deus que devem ser utilizados em seu serviço. Se o corpo for utilizado como instrumento para o serviço de Deus, então deve ser valorizado como algo também divino. Então, esse é o nosso entendimento. Percebam que há grupos de yogis e transcendentalistas que renegam completamente o corpo e a mente, né? E há aqueles que supervalorizam o corpo e a mente. Nós estamos no meio deles, ou seja, nós entendemos o que é o corpo e a mente, que são materiais, né, que não são um veículo para se chegar à transcendência como, vamos dizer assim, em si mesmos, né? Ou seja, como se só através deles você conseguisse chegar, mas nós também entendemos que eles são instrumentos para o serviço devocional, e é através do serviço devocional que você chega à transcendência. Tá? Então não é através do corpo nem da mente que você chega à transcendência, é através do serviço devocional feito com o corpo e com a mente é que você chega à transcendência. Porque você pode usar o teu corpo e a tua mente para fazer qualquer outra prática, como de yoga, de meditação, de estudos, mas ainda assim não levará à transcendência. Então percebam que a relação causal de se chegar à transcendência não está relacionada ao corpo e à mente, mas sim ao serviço devocional, né? O qual é praticado através do corpo e da mente. Então tem uma diferença muito grande. E é nesse ponto que muita gente se confunde. Muita gente se confunde. Tá? Inclusive, devotos de Krishna. Muitas vezes se tornam fanáticos e dizem: eu não sou esse corpo, e para de cuidar do corpo, negligencia o corpo, não se alimenta bem, não dorme bem, né? Não se cuida. Quando fica doente, acha que é só cantar o Mahamantra que vai tudo, né, se resolver, e não é dessa maneira que funciona. Tá? Nós precisamos ter bom senso, racionalidade, mas principalmente saber ler as escrituras e ver o que Krishna está dizendo. Krishna jamais disse para você negligenciar o seu corpo, né? Ao contrário, ele disse que o corpo deve ser um instrumento para o serviço devocional, tá? E na medida em que eu me rendo a Krishna, esse corpo passa a ser dele, não meu. Se eu entrego a minha vida ao serviço dele, já não é mais o meu corpo, é o corpo dele.
Ou seja, esse corpo pertence a ele. Então eu preciso cuidar muito bem deste corpo, porque esse corpo já pertence a Krishna e não mais a mim. Esse é o sentido, né, da entrega completa, do serviço devocional feito com consciência de Krishna. Tá bom? Muito bem. Os Vedas descrevem que somos formados por 4 diferentes tipos de corpos. Agora vale a pena anotar. Annamaya Kosha, que é o corpo feito de alimentos, tá? Proteínas, carboidratos, glicose, vitaminas, etc. Aminoácidos. Depois, Pranamaya Kosha, é o corpo feito de ares vitais, são os pranas. Basicamente, nós temos 5 pranas, né, que regem o nosso corpo. O terceiro, Jnana Maya Kosha, que é o corpo feito de conhecimento. Nós também temos um corpo de conhecimento, tá? Que nos permite ter uma capacidade cognitiva. Tá? E por último, Ananda Maya Kosha, que é o corpo de bem-aventurança. Nesse caso, essa bem-aventurança não é a espiritual, é apenas uma bem-aventurança material. É a felicidade, é o bem-estar, né, é o prazer, tá? Que de fato tem uma origem, né, mais distante na bem-aventurança espiritual, mas aqui nesse caso não é. Estamos falando do nosso corpo material, tá? No entanto, todos esses 4 corpos estão relacionados com a esfera material. Alimentar nossos 4 corpos materiais é indispensável, mas devemos também alimentar nossa alma diariamente, através da prática de Bhakti Yoga, ou devoção a Deus. Este é o único alimento capaz de satisfazer plenamente a alma. Dentre todos os métodos de yoga, somente Bhakti é capaz de oferecer o que a alma necessita, ou seja, amor divino. Então eu pergunto a vocês: vocês estão se alimentando muito bem diariamente? Vocês responderiam: sim, eu me alimento de alimentos orgânicos, eu sempre como coisas cruas, enfim. Né? Não, não é desse alimento que eu falo. Quando eu digo você se alimenta, você significa alma, né? Porque você não é o corpo. Então, qual é o alimento para a alma? O alimento para a alma é a relação com Deus, é o amor divino. A alma é sedenta por isso. E se nós não alimentamos a alma com essa relação, ela vai definhando, ela vai atrofiando, ela vai ficando desnutrida, até que ela fica completamente, vamos dizer assim, incapaz de agir, de funcionar adequadamente. Então, todo o nosso esforço deve ser para quê? Para alimentar a nossa alma. De acordo com a tradição védica, ser lacto-vegetariano ou vegano não é tudo. É preciso conhecer o verdadeiro papel da alimentação em relação direta com o propósito da vida. Qual a finalidade de mantermos um corpo saudável? E, consequentemente, qual a melhor maneira de utilizarmos nossa energia e saúde? Então, no Srimad Bhagavatam está dito: Kamasya nindriya pritir labho jivetta yavata divyasa tattva jigyasa nartoyas cheha karmabi. Os desejos da vida humana nunca devem ser direcionados para a gratificação dos sentidos. Deve-se desejar somente uma vida saudável ou a autopreservação. Uma vez que o nascimento humano destina-se exclusivamente a indagar sobre a verdade absoluta, nada mais deveria ser o objetivo de nossos esforços. Obter o nascimento humano é algo muito raro e, portanto, devemos utilizar nossos sentidos e mente no serviço a Deus e não aos nossos sentidos. Tudo o que foi criado, incluindo nossos sentidos, corpo e mente, pertencem a Deus e devem ser utilizados em seu serviço para a sua satisfação exclusiva. Isso é Bhakti Yoga. Tá? É o serviço exclusivo a Deus. Mesmo que nós tenhamos acesso a um alimento puro, orgânico e livre de qualquer tipo de exploração, ainda assim existem muitas impurezas sutis, como karma e pecados, que só poderão ser removidos quando o alimento for consagrado
como uma oferenda a Deus. É isso que muita gente não entende, principalmente veganos e vegetarianos de modo geral, que têm uma visão materialista da vida. Aqui, materialista não significa que não creiam em Deus, mas é materialista no sentido de que não entende a relação do alimento com Deus e também com as consequências kármicas empregadas nesse alimento. Tá? Por exemplo, no simples ato de cultivar a terra, quando você está arando a terra, você está matando vários seres. E por isso está incorrendo em pecado. Qualquer morte de algum ser, né, que não seja natural é um pecado. Tá? Então você corta uma minhoca ao meio, você mata um inseto, né, você, enfim, você muitas vezes, até no próprio preparo desse alimento, você mata outras entidades vivas. Não sei se vocês sabem, mas nas farinhas industrializadas, né, que são processadas aos milhões de quilos ao mesmo tempo, existe uma quantidade específica de insetos, uma quantidade específica, uma quantidade máxima de insetos permitida misturada a essa farinha. Porque não tem como você evitar que aquela farinha seja só grão, né, moído. Vários insetos estão ali dentro, porque a colheita ela é feita em larga escala. São máquinas que vão processando, depois os grãos são estocados. Né? Ali já se misturam outros insetos também, né? Quando não ratos, inclusive, né? O que é pior ainda. Tá? Mas, então você está consumindo seres que foram mortos inadvertidamente. Quando você liga o fogo, por exemplo, né? Várias entidades vivas podem morrer também pelo fogo que você está usando para cozinhar. Tá? Então, tudo isso gera pecado, você não vai estar livre disso. Tá bom? Fora que nós temos toda uma cadeia econômica de exploração, né, de pessoas, muitas vezes em regime semi-escravo, né? Pessoas que são exploradas. Tudo isso gera um pecado. E esse pecado é compartilhado por todos que entram nessa cadeia de consumo. Então, como evitar isso? A pergunta principal é como evitar, já que é inevitável. Como evitar, eu digo, as reações negativas, já que é inevitável a prática em si, o ato em si de matar esses seres. Tá? Então, mesmo que Deus tenha recomendado que nos alimentemos de frutas, de vegetais, de leite, se nós não oferecermos estes alimentos a Ele, ainda assim estaremos enredados em uma cadeia de reação kármica. Por quê? Porque não conseguiremos nos livrar desses pecados que vêm nesse processo. Tá? Então, não basta só se alimentar bem, é necessário oferecer o alimento a Deus. Tá? No Bhagavad Gita 3.13 ao 15, Krishna afirma: os devotos do Senhor são liberados de todos os tipos de pecados porque se alimentam somente daquilo que foi oferecido a ele. Aqueles que preparam o alimento para o gozo do sentido pessoal comem somente o pecado. Nos Vedas estão prescritas as atividades reguladas e os Vedas são diretamente manifestados pela Suprema Personalidade de Deus. Consequentemente, a transcendência que tudo permeia está eternamente situada no ato da oferenda. Então, aqui fecha aspas, né? Ou seja, o ato da oferenda do alimento para Deus, ele é um ato de consagração e, ao mesmo tempo, Deus, por aceitar o seu ato devocional, não é o alimento em si, mas é o seu ato devocional, ele purifica aquele alimento para que você tenha a possibilidade de avançar. Porque nenhum ser humano será capaz de purificar o pecado de um alimento. Só Deus é capaz de fazer isso. Só Deus. E ele não fará isso né, aleatoriamente, né, gratuitamente. Ele apenas fará se você oferecer este alimento a ele com devoção.
também não é com um sentimento de obrigação. Aí eu preciso oferecer, senão estou comendo algo impuro. Não. Você tem que oferecer com o intuito de servi-lo com aquele alimento. Eu vou explicar um pouco mais isso mais à frente. Então, por esse motivo, o alimento oferecido a Deus é chamado de Anna Brahma. Anna Brahma significa o alimento transcendental. Aqui, Brahma significa transcendental ou espiritual. Tá? É um outro sentido da palavra Brahma, não é só Deus. Tá? Ou então é a prachada. Né? O que é a prachada? Prachada significa misericórdia divina. Então, essa misericórdia vem na forma do alimento que foi aceito por Deus, que foi abençoado por Deus e purificado. Portanto, se tornou para nós uma espécie de misericórdia. Né? Então, ingerindo esse alimento espiritualizado, você vai conseguir não só se purificar e avançar espiritualmente, mas também promover toda a purificação daquela cadeia que deu origem àquele alimento, aquela cadeia produtiva que deu origem ao alimento. O alimento que foi oferecido a Deus se torna completamente livre de qualquer contaminação material e, devido a seu poder espiritual, é capaz de nos libertar do ciclo de nascimentos e mortes. Portanto, qualquer alimento que venhamos a preparar deverá ser oferecido a Deus antes de ser consumido. E não basta agradecermos pelo alimento. Devemos oferecê-lo a Deus, reconhecendo que Ele é o desfrutador supremo e deve ser o primeiro a comer. Tudo deve retornar à sua origem para que se feche um ciclo. Nós não criamos nada, nem mesmo temos controle sobre nosso próprio nascimento. Tudo vem de Deus e a Ele deve retornar. Desse modo, honrando este alimento abençoado por Deus, estaremos consumindo algo totalmente purificado, que nos ajudará a controlarmos os nossos sentidos, a nossa mente e termos inspiração para amá-lo e servi-lo cada dia melhor. Então, quem consome qualquer coisa criada por Deus sem oferecer a Ele antes é um ladrão. Né? Nós chamamos de ladrão. É como se fosse um roubo. Você pega uma fruta da árvore e acha que aquilo estava ali por acaso, surgiu pelo acaso, né, da evolução, né, não tem nenhuma função, e você muitas vezes pode inclusive achar que aquilo foi feito para você, porque o ser humano é superior às demais espécies. E tudo isso faz com que você se sinta como se fosse Deus. Então você começa a desfrutar, a usar o mundo sem se preocupar, que na verdade a origem de tudo é Deus. E Deus é o grande desfrutador de tudo. Né? Um exemplo bem assim, bem simples, bem Deus não criou o sorvete, tá? Deus não criou o sorvete. Deus criou as frutas. E você vai, utiliza a sua inteligência e você prepara um sorvete. Aí você pensa, agora eu vou desfrutar desse sorvete, porque fui eu que fiz. Mas, se não fosse aquela manga feita por Deus, você não teria como criar sorvete. Se não fosse o teu corpo com a inteligência dada por Deus, você não teria como criar, né, preparar esse sorvete. Então, nada mais justo que você ofereça esse sorvete a quem permitiu que você preparasse um sorvete. Esse é o primeiro pensamento. Tá? O segundo pensamento é: quando você prepara alguma coisa muito saborosa, que você ama, que você gosta muito de comer, você geralmente tem o desejo de compartilhar com alguém que você também ama. Né? Então, nesse momento, você deve pensar: quem é ou quem deveria ser esta pessoa, né, que eu deveria mais amar? Seria um outro ser mundano ou seria Deus? Eu posso amar outros seres, eu posso amar outros seres humanos, posso amar outros animais sem nenhum problema.
mas por que o meu amor não está sendo colocado, né, em primeiro plano para Deus? Então é com esse sentimento de que eu quero compartilhar com aquele que eu mais amo aquilo que eu sei fazer de melhor. Então você vai oferecer para Deus. Você fala, Krishna, aqui está esse singelo sorvete, muito saboroso, pelo menos para o meu gosto. Então, por favor, aceite com todo, né, carinho essa minha oferenda e Krishna vai aceitar, né? Não porque ele esteja interessado em sorvete, mas ele está interessado no seu amor. Ele quer, na verdade, estabelecer um relacionamento com você. Deus está muito ávido por se relacionar com você, mas você parece que não se importa com a presença dele, com a relação com ele. Você está mais preocupado com o seu próprio bem-estar e com o bem-estar daqueles que você preza ao seu redor. Uma vida totalmente egoísta. Então, uma vida desprovida de devoção, desprovida de serviço a Deus é uma vida egoísta, uma vida miserável, uma vida pequena. Então, coloque Deus na sua vida, né? Faça com que ele participe das suas relações e você verá a sua vida completamente transformada. Não pense que isso é algo meramente ritualístico, mecânico, artificial. Não. Isso é real, porque Krishna, ele é real, ele existe. E ele vai reciprocar com você. Ele vai dar sinais, ele vai se manifestar na sua vida. Isso é real. Então, portanto, diferente de outras religiões, nós não agradecemos pelo alimento. Agradecer é simplesmente uma coisa que você está reafirmando que aquilo foi feito para você. Quando você agradece, você diz obrigado por ter me dado isso. Ou seja, é para mim. Então não é para agradecer a Deus, é para oferecer para Deus. E depois você pode agradecer pela misericórdia dele. Você pode reconhecer que essa misericórdia é o que você tem de mais valioso na sua vida. Você pode agradecer por isso, mas não pelo alimento em si. Entende a diferença? A sutileza de pensamento, de sentimento em relação a outras religiões? É por isso que os Vedas são especiais, é por isso que o Vaishnavismo é especial, tá? Porque ele vive de fato o amor e o serviço a Deus, não só como bandeira, mas como prática, como vivência. Porque outras religiões também falam em amar a Deus, também falam em servir a Deus, mas qual é a diferença? A diferença é essa, tá bom? Bom, vamos voltar aqui no Bhagavad Gita 9.27. Krishna diz para oferecermos ao Senhor tudo o que comemos, os nossos sacrifícios, os frutos do nosso trabalho e, finalmente, nossa própria vida e alma. Só assim poderemos desenvolver amor imaculado por Ele e alcançar sua morada eterna. Krishna também diz que estará satisfeito se apenas o oferecermos com amor uma fruta, uma folha, água ou flores. Não há necessidade de fazermos oferendas caras e opulentas. Krishna quer, na verdade, se alimentar do nosso amor. Então, Krishna diz: eu não estou preocupado com riqueza, com opulência, com banquetes. Estou preocupado com amor, com devoção. Nós temos um exemplo clássico no Srimad Bhagavatam. Vidurani, a esposa de Vidura, um grande devoto de Krishna. Quando Krishna foi visitá-lo, eles ficaram tão tomados de graça pela presença de Krishna ali, que a esposa dele perdeu completamente os sentidos, né? E ela não tinha muita coisa para oferecer a Krishna e pegou uma banana para oferecer a ele. E ela então descascou a banana e do auge do seu da sua confusão, né, devido àquele êxtase dela, ela dá a casca para Krishna e joga a banana fora. E Krishna não diz absolutamente nada. Ele pega aquela casca de banana e come. Ele desfruta do quê? Do amor de Vidurani. Não da banana em si, não da casca de banana em si. Tá? Então, não se preocupem com oferecer coisas caras, coisas muito elaboradas, preparações difíceis. Não. Se você pode, claro, sem nenhum problema. Agora, não é necessário. Um copo de água com uma folha de tulasi dentro, uma flor,
né? Uma fruta, desde que oferecido com amor, Krishna aceita e te dá a misericórdia dele. Bom? No Bhagavad Gita 17.8, 9 e 10, Krishna também explica: os alimentos no modo da bondade, ou sáttvicos, aumentam a duração de vida, purificam a existência, dão força, saúde, felicidade e satisfação. Estes alimentos saborosos e nutritivos incluem grãos, laticínios, frutas e legumes. Não basta apenas cuidarmos da nossa saúde, preservarmos o meio ambiente e protegermos os animais. Tudo isso é apenas um complemento à vida humana. Mas o verdadeiro motivo de estarmos neste corpo é para fazermos o que nenhum outro ser pode fazer, que é a religião. Ou seja, amar e servir a Deus. Então, é nossa obrigação cuidar do meio ambiente, cuidar das demais espécies. Isso é obrigação, isso é mínimo. Isso é mínimo. Agora, a nossa meta suprema é servir a Deus. E ajudar essas espécies também a servir a Deus. Isso é uma coisa muito importante. Eu vou falar um pouco mais à frente quando eu descrever sobre o leite, tá? Então, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, com a finalidade de permitir que a alma possa expressar sua natureza eterna através do serviço devocional, ou Bhakti Yoga. E a expressão maior deste amor consubstancia-se no serviço a Deus. Esta é uma prerrogativa exclusiva do ser humano e de nenhuma outra espécie. Portanto, ser humano significa oferecer a Deus tudo aquilo que possuímos e aceitar sua misericórdia na forma de seus remanentes. Isto é o que chamamos de prasada ou alimento divino. Ok? Então, nós queremos os remanentes de Deus. O que são os remanentes de Deus? Depois que Deus come, nós podemos comer. Tá? Então, jamais cometam o pecado de comer sem antes oferecer. Mas como oferecer? Você pode estar agora se perguntando, né? Como eu devo oferecer? É muito trabalho, demanda um grande altar, deidades instaladas, demanda rituais, parafernália, né? Tempo. Não. A oferenda, acima de tudo, ela é uma intenção. Ela é uma atitude da alma, ela é uma atitude do ser. Ela é uma contemplação desse desejo de que Deus se alimente primeiro. Então, mesmo que você não tenha deidades, mesmo que você não tenha tempo, em um segundo você pode fazer essa oferenda. Tudo depende da sua atitude, da sua intenção. Lembre-se que o tempo personificado é Krishna. E para ele, um segundo e uma eternidade são a mesma coisa. Então, se em um segundo você se concentra e você faz aquela oferenda de coração, para ele, esse tempo é mais do que suficiente. Mas jamais deixem de se alimentar de algo que não seja oferecido para Krishna. Tá? Mesmo quando você você está na rua, por exemplo, tem que comprar um biscoito, uma fruta, alguma coisa. Pare, concentre-se, né? Feche os olhos e um segundo você faz a sua oferenda. É algo muito simples. Depende só de uma atitude, de uma vontade, de uma inclinação, de uma predisposição interna para que aquele ato seja consumado. Tá bom? Muito bem. Então, dito isto, agora eu vou começar a explicar um pouco sobre cada um desses alimentos que nós não consumimos, tá? Só vou falar dos que nós não consumimos e por quê. Os outros já fica subentendido, né? Porque nós consumimos, tá? Com exceção do leite, que eu vou ter que abordar porque tem algumas polêmicas, mas os demais são a carne, né? Cogumelos, alho e cebola, tá? Vamos procurar entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos começar pela carne, tá? Existem 3 razões pelas quais não devemos consumir nenhum tipo de carne. A primeira e mais importante:
compaixão pelos animais. A segunda, destruição do meio ambiente, o que envolve também outros seres vivos. E por último e terceiro, danos à nossa própria saúde. Tá? Alimentar-se de uma fruta que cai da árvore ou de uma planta que nasce no solo não envolve nenhum tipo de violência ou sofrimento. Os vegetais se oferecem aos famintos sem nenhum tipo de resistência. Por outro lado, o animal irá fugir ou atacar aquele que tentar tirar sua vida. Isso significa que ele não foi feito para isso. Ou seja, para ser alimento. Né? Pelo menos para os seres humanos. Né? Para os outros animais, faz parte do instinto deles, né? E a gente não tem como questionar isso. Tá? Mas para o ser humano, não. O sofrimento demonstrado por um animal que está sendo abatido é intolerável. Somente aqueles que estão nos níveis mais densos da ignorância conseguem ficar indiferentes a tamanha crueldade. Somente aqueles que perderam a ternura, a compaixão e o amor pelo próximo são capazes de compactuar com este que é de longe o maior de todos os holocaustos, ou seja, o abate dos animais. Não houve e nunca haverá nenhuma razão plausível que justifique a morte de um animal para saciar a fome humana. Nem mesmo se estivéssemos diante de uma escassez de alimentos, o consumo da carne seria justificável, pois carne não é e nunca foi alimento para nós. É preferível morrer de fome, mas com dignidade, ao ter que matar um outro ser cuja vida não é menos importante do que a minha. É comum dizerem que precisamos comer carne para obter proteínas e vitaminas. Mas isso não é verdade. Podemos obter suficiente quantidade de proteínas consumindo todo tipo de grãos, vegetais e laticínios. Assim como existem milhares de famílias que por milhares de gerações nunca consumiram nenhum tipo de carne ou ovo, podemos citar também o exemplo de dezenas de atletas campeões em diversas modalidades que, após adotarem uma dieta vegetariana, obtiveram um desempenho muito melhor. Sem falar nos próprios animais, como o touro, o elefante, o rinoceronte, que, mesmo sendo vegetarianos, exibem uma força física e volume muscular incomparáveis. Desse modo, cai por terra todo o argumento de que uma dieta vegetariana é pobre em proteínas, vitaminas, etc. Problemas de saúde qualquer pessoa pode ter, seja ela vegetariana ou não. Aliás, existem muitos casos de carnívoros anêmicos, tá? Então, assim, problema de saúde não é em decorrência de ser vegetariano, né? E caso sejamos diagnosticados com alguma deficiência nutricional, isto pode ser corrigido através de suplementos ou jejuns que ajudam o organismo a se reequilibrar. Então, tudo é uma questão de você buscar uma solução harmônica. Tá? Então, médicos que dizem que tem que comer ovo, que tem que comer carne, são simplesmente ignorantes sobre a matéria que eles orientam. Além disto, a constituição e o metabolismo humano não possuem características de um carnívoro. Ao contrário, nossos dentes, saliva, ácido gástrico, intestinos, etc., são os mesmos de um herbívoro. Não há nada no nosso corpo que se compare ao corpo de um animal verdadeiramente carnívoro. Uma vez dentro de nosso longo intestino, a carne apodrece e causa uma série de doenças, principalmente o câncer. Portanto, adotar uma dieta vegetariana é natural e saudável. De acordo com a Ayurveda, a carne pertence à categoria de alimentos no modo da ignorância, ou tamásico. Uma vez sob a influência da ignorância, a mente se torna obscura, incontrolável, refém da ira, da luxúria e da insensatez. Além disso, o coração se torna cruel, impiedoso e incapaz de conceder misericórdia aos demais. Se um leão mata uma corça para se alimentar, não há nenhum tipo de violência neste ato, pois esta é a dieta prescrita por Deus para esse tipo de animal. Mas quando um ser humano se alimenta da carne de outro animal,
é considerado um pecado, um ato de violência covarde, considerando que a morte daquele animal não pertence à cadeia alimentar do ser humano. Principalmente quando este animal é oriundo de fazendas de abate, onde é mantido confinado sob as condições mais tortuosas e insalubres. Agora entendam como o sânscrito define a palavra carne. Tá? Em sânscrito, carne é mamsa, M-A-M-S-A, mamsa. Mam significa eu, sa significa ele. Ou seja, mamsa kadatiti mamsaha. Aquele que eu como hoje me comerá amanhã. Estou tirando a vida dele agora, então na sua próxima vida ele terá a oportunidade de tirar a minha. Eu me tornarei um animal e ele um ser humano. Assim, ele poderá se vingar. Antigamente, quando as pessoas ainda comiam carne seguindo certos preceitos védicos, tá? Por que eu digo isso? Porque os Vedas não recomendam o consumo de carne. Porém, os Vedas sabem que há seres humanos que vão comer carne. Deus não é ingênuo, né? Deus sabe que tem gente que vai comer carne. Deus sabe que tem gente que vai beber álcool, que vai usar drogas. Ele sabe disso. Então, o que ele faz? Ele se precavê e diz, olha, já que você quer, já que você vai inevitavelmente comer, faça dessa forma. Tá? Assim você ameniza os impactos, né? Então, uma das práticas era você chegar no ouvido desse animal e dizer isso que eu acabei de ler para vocês. De que hoje eu te como, mas amanhã você pode me comer. Ou seja, é a lei do karma. Não tem como você escapar disso. Então, a pessoa já fazia com a consciência. Claro, é um suicida, né? Mas, enfim, o ser humano é assim. Ele faz coisas erradas sabendo que está errado mesmo. Só que hoje em dia, nem isso mais as pessoas têm, nem essa consciência elas têm mais. De que elas nascerão como animais para serem abatidas. Tá? No Rig Veda, vamos falar agora do Rig Veda. O Rig Veda diz o seguinte: a carne dos animais só é obtida depois de matá-los. E isso é um pecado. Então, o Rig Veda diz, é um pecado. Não tem como dizer que os Vedas recomendam o consumo da carne. Agora, prestem bem atenção. O matador de animais jamais entrará na morada celestial. Todos os envolvidos em matar, ajudar a matar, consentir o ato, transportar, vender, comprar, cozinhar e comer são igualmente pecaminosos e responsáveis pela morte dos animais. Esse é o ciclo kármico que eu havia mencionado anteriormente em relação, né, a qualquer vegetal. Né? Então, isso também está presente também no consumo da carne. Tá? Então, não é porque você não mata o bicho que você não paga pela reação. Você paga. Tá bom? E mesmo que você também não coma e nem mata, mas que você cozinhe ou que você venda, você vai pagar também. Não tem como. Hoje, a feroz indústria da carne é a principal responsável pelo desmatamento de nossas florestas, poluição dos rios e mananciais, extinção de fauna e flora, etc. Mencionar todos esses dados estatísticos aqui seria demasiado, mas podem ser encontrados facilmente na internet. Mesmo que a carne fosse o melhor alimento no mundo, ela seria o pior negócio para o planeta. Eu tenho uma palestra onde eu falo só sobre o vegetarianismo. Eu acho que ela já está gravada lá no canal, se não me falha a memória. Nela, eu dou detalhes sobre essas estatísticas do consumo, produção de carne, a quantidade de água gasta, o que representaria em números de grãos, né, referentes a quantos quilos de grão para cada quilo de carne, quantas pessoas você poderia alimentar se não produzisse a carne, mas produzisse grãos. Tá? Então, tudo isso eu dou nessa palestra, não vou falar disso hoje, tá bom? Muito bem, então isso é sobre a carne, a questão relacionada às carnes, tá? E lembrando que vegetariano que come peixe não é vegetariano, tá? Tem muito vegetariano que come peixe por aí, né? Outro dia eu fui no... Outro dia não, ano passado. Eu fui em Florianópolis, né? Dar algumas palestras e reencontrei um amigo meu de faculdade
é hoje um grande advogado do Sebrae, e ele me levou para comer num restaurante vegano. Eu falei, não, só pode ser vegano, não pode ser nada que se cozinhe carne lá dentro e tal. Não, tudo bem, eu conheço um ótimo restaurante vegano, a gente vai lá. Aí quando eu chego, eu olho o cardápio, tem peixe grelhado, peixe assado. Aí eu chamei o garçom e falei, vem cá, mas não é um restaurante vegano? Ele falou, não é, mas é que tem uma parte do nosso público que é vegano, mas come peixe. Eu falei, olha, é Kaliuga mesmo, não tem jeito. Aí eu falei para o meu amigo, olha, eu não vou poder comer aqui, infelizmente, não tem como. Aí a gente teve que comprar algum biscoito, alguma coisa assim, para eu não morrer de fome, né? E, enfim, né? E continuamos ali o nosso encontro, né? Então, mesmo, por exemplo, que você vá em restaurantes onde se cozinham carne, você não pode comer nada, mesmo que seja a salada e o arroz com feijão. Não pode, porque está contaminado. Você não pode oferecer para Krishna. Tá? Agora, se você vai num restaurante que é totalmente vegetariano, você pode consumir, você pode oferecer para Krishna, sem nenhum problema. Tá bom? Sem nenhum problema. Bom, vamos então falar sobre o ovo. O ovo não tem muito mistério, né? Se ele for galado, já é matar um ser vivo. Se ele não for galado, ainda assim, ele está na categoria de alimentos tamásicos, ou seja, modo da ignorância. Por quê? Porque o ovo é uma carne líquida. O ovo era um ser que ia se formar. Então, o ovo também não é um alimento bom para quem quer praticar vida espiritual e, consequentemente, também não pode ser oferecido. Tá? Agora vamos ao alho, à cebola, à cenoura, a cenoura vermelha, no caso, não é a cenoura normal que a gente tem aqui, é a cenoura vermelha e as lentilhas vermelhas. Tá? Bom, por que eles não são considerados como sendo, de fato, alimentos vegetarianos, apesar de serem vegetais? Tá? Bom, tem uma história nos Vedas que conta como foi a criação desses alimentos, tá? Ou dessas plantas. Não vou chamar de alimentos, mas dessas plantas. Tá? Bom, os Vedas contam que certa vez a esposa de um rishi, o qual estava prestes a realizar um sacrifício gomeda, que é o sacrifício de uma vaca, né? Mas essa vaca, após o sacrifício, ela recebe um corpo jovem e desfruta de prazeres celestiais, sem sentir qualquer tipo de dor. Tá? Não é uma matança indiscriminada de animal para adorar os deuses, não. Essa matança de animais para os deuses é uma corrupção, é uma deturpação desses sacrifícios originais védicos, onde se ofereciam vacas ao fogo sagrado ou cavalos. Pelo poder do mantra entoado pelo Brahmana, pelo sacerdote, o animal não sentia dor, até porque aquele fogo não é um fogo comum. Aquele fogo é a personificação de Vishnu, de Deus. Então o animal ele é oferecido a Deus. Tá? Isso em uma outra era, Satyuga. Essa prática ela era comum. E ela estava grávida. Oi, Haribo, voltei aqui. Vocês podem me ouvir bem? A internet caiu aqui. Agora sim. Ok. Bom, muito bem. Então eu estava falando como a esposa
Duriche, ela sentiu o desejo de comer a carne da vaca, né? E algumas pessoas dizem que se a mulher não come aquilo que ela quer, o bebê nasce com o rosto no formato daquele alimento, né, que ela não conseguiu comer. Tá? Só que o que os Vedas dizem? Os Vedas dizem o seguinte, que se a mulher não come o que ela quer, quando ela tem desejo, né, estar grávida, claro, o bebê nasce com saliva pingando da boca. Né? O tempo inteiro ele terá saliva pingando da sua boca, porque a mãe, né, salivou muito e não satisfez aquele desejo. Tá? Então, então ela se viu totalmente motivada a pegar um pedaço daquela carne e comer. Tá? E aí ela foge. Né? Nesse momento, o esposo dela não estava ali presente, ele havia se retirado, né, brevemente, e quando ele volta, ele encerra o ritual, a vaca ela ganha um novo corpo, o corpo de uma vaca jovem, porque as vacas ofereceram eram vacas mais velhas, né? E ele percebe que faltava um pedaço dessa vaca. Né? E aí ele entra em meditação para tentar entender o que houve, o que ele fez de errado. Aí ele então visualiza a mulher dele roubando o pedaço da vaca, o pedaço da carne da vaca. Então ele vai atrás dela. Ela pressente que o marido havia descoberto e ela, com medo de ser pega, ela joga no mato, ela enterra aquele pedaço de carne, que havia também o osso e, consequentemente, sangue. Né? Então, quando ela é interpelada pelo marido, o marido pergunta: eu preciso daquele pedaço de carne para poder retornar a vaca, né? Senão a vaca vai ficar incompleta. Então ela leva ele até aquele local. Quando eles chegam lá, havia nascido, né, do osso da vaca o alho, né, da carne da vaca a cebola e do sangue da vaca a lentilha vermelha e a cenoura vermelha. É uma cenoura que não tem no Brasil, só tem na Índia. Ou pelo menos, até onde eu sei, tem na Índia. Não sei se talvez em outros lugares. Mas no Brasil a gente não usa essa cenoura vermelha. Tá? Em função disso, esses alimentos deixaram de ser considerados, né, ou a partir de então, né, não foram mais considerados como sendo vegetais, mas sim carne. Então, portanto, eles estão o quê? No nível tamásico. Então, eles não fazem bem para nós. E aqui eu vou dar para vocês alguns exemplos, né, de outras culturas que também corroboram, né, essa visão védica de que o alho, a cebola, né, a lentilha vermelha e a cenoura vermelha não fazem bem. Tá? Bom, a cebola e o alho são membros botânicos da família Alliaceae, né, Alliums, junto com alho poró, cebolinha francesa e cebolinha asiática. Tá? Segundo a Ayurveda, os alimentos são agrupados em 3 categorias: sátvico, bondade; rajásico, paixão; tamásico, ignorância. A cebola, o alho e outras plantas aliáceas são classificados como rajásicos e tamásicos, o que significa que aumentam a paixão e a ignorância. Aqueles que aderem à culinária pura da Índia, ao estilo Brahmana, gostam de cozinhar apenas com alimentos sátvicos. Esses alimentos incluem frutas, vegetais, ervas, laticínios, grãos, legumes e castanhas. Alimentos rajásicos e tamásicos são prejudiciais à meditação e práticas devocionais. Como diz o doutor de Ayurveda, o médico de Ayurveda, Robert Swoboda, alho e cebola são rajásicos e tamásicos e são proibidos aos yogis, porque enraizam a consciência com mais firmeza no corpo. O alho e a cebola são evitados por adeptos espirituais porque estimulam o sistema nervoso central e podem perturbar os votos de celibato. O alho é um afrodisíaco natural e o Ayurveda o recomenda como um tônico para a perda de poder sexual. Disse que é especialmente útil para homens idosos com alta tensão nervosa e poder sexual decrescente. No entanto, existe uma maneira adequada de se prepará-lo para evitar os efeitos colaterais, ou seja, não é simplesmente comer o alho, você precisa
transformar o alho de maneira alquímica para evitar os efeitos nocivos e só pegar o que tem de bom. Ele tem coisas boas. Então, preparado como remédio dentro do Ayurveda, não só para impotência sexual, para vários outros males, o alho ele é utilizado. Tá? O alho in natura pode transportar bactérias potencialmente fatais que levam ao botulismo, por exemplo. Talvez fosse ciente disto que o poeta romano Horácio tenha escrito que o alho é mais prejudicial do que a cicuta, que é um veneno. Um outro exemplo são os taoístas, que perceberam há milhares de anos que as plantas da família Aliácea eram prejudiciais aos seres humanos em seu estado saudável. Em seus escritos, o sábio Zhang-Tse descreveu os alliums como os 5 vegetais quentes perfumados. O que significa isso? Que cada um tem um efeito prejudicial em um dos 5 órgãos a seguir. A cebola é prejudicial para os pulmões, o alho para o coração, o alho poró para o baço, a cebolinha francesa para o fígado e a cebolinha asiática para os rins. Zhang-Tse disse que esses vegetais pungentes contêm 5 tipos diferentes de enzimas que causam reações de hálito repulsivo, odor desagradável da transpiração e das fezes, levam a indulgência obscenas e causam agitação, ansiedade e agressividade, especialmente quando consumidos crus. Um quadro semelhante é descrito no Ayurveda, que, além de produzirem respiração ofensiva e odor corporal, essas plantas induzem a agitação, ansiedade e agressão. Assim, elas são prejudiciais física, emocional, mental e espiritualmente. Agora, olha que dado interessante. Nos anos 80, em sua pesquisa sobre a função cerebral humana, o Dr. Robert C. Beck descobriu que o alho tem um efeito prejudicial no cérebro. Ele descobriu que, de fato, o alho é tóxico para os seres humanos, porque seus íons de hidroxila penetram na barreira hematoencefálica e são venenosos para as células cerebrais. Dr. Beck explicou que, na década de 50, era sabido que o alho reduzia o tempo de reação de 2 a 3 vezes quando consumido por pilotos que realizavam testes de voo. Isso ocorre porque os efeitos tóxicos do alho desincronizam as ondas cerebrais. Abre aspas. O cirurgião de voo aparecia todos os meses e lembrava a todos nós: não ousem tocar alho 72 horas antes de pilotar um de nossos aviões, porque isso diminuirá seu tempo de reação de 2 a 3 vezes. Não sei se isso ainda é vigente, entre os pilotos, ou dentro da aeronáutica, mas o fato é que isso é uma comprovação científica, tá bom? Então, isso é um pouco pincelando aí por cima sobre alho e cebola. Cogumelos. Cogumelos também não devem ser consumidos pelos yogis porque são tamásicos, modo da ignorância. Não é vegetal, é um fungo, que é como se fosse uma espécie de carne diferente também, tá? Mas é tamásico e não deve ser consumido. Nós não consumimos jamais nenhum tipo de cogumelo, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre o leite. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas pelo menos um pouco a gente fala. Bom, primeiro, eu gostaria de dizer que já tem lá no meu canal 2 aulas gravadas intituladas Veganismo e Cultura Védica. Tá? São mais de 2 horas de palestra só sobre esse tema que eu dei para um professor de yoga chamado Lalit Mohan, lá de Santo André, em São Paulo. Foram 2 lives que eu fiz com ele. E eu explico em detalhes toda a relação do leite, a partir do veganismo. Ou seja, explicando como o veganismo não está correto na sua visão de acordo com os Vedas. Tá bom? Muito bem, então para começar a gente pode dizer que no Bhagavad Gita 10.28, Krishna declara que Dhenum asmi kamaduk. Dentre todas as vacas eu sou Kamadenu,
a vaca que satisfaz todos os desejos. Tá? As vacas, elas têm uma dinastia sagrada. Tá? Elas também vêm de uma morada transcendental. Tá bom? E elas são chamadas de Surabi, tá? Que é uma expansão da própria energia divina de Krishna. E Krishna tem dois nomes relacionados às vacas. O primeiro é Govinda, que significa aquele que dá prazer às vacas, e o outro é Gopala, que é um vaqueiro, ou seja, aquele que cuida das vacas, tá? Muito bem. Então, as vacas, elas fazem parte da vida de Krishna e ele sempre as protege. A vaca é considerada como sendo uma mãe e é o símbolo do planeta Terra, Bhumi Devi. A deusa da Terra, Bhumi Devi, é representada por uma vaca, tá? E todos os 33 milhões de semideuses habitam no corpo de uma vaca que é chamada de Aditi, que é a mãe dos semideuses. Então vejam como a figura da vaca, né, está totalmente, vamos dizer assim, representada na cultura védica como alguém muito importante. Tá? Essas vacas indianas, aqui vale ressaltar que há uma diferença entre a vaca indiana e a vaca europeia, né, e as vacas japonesas também, né, que é o Wagyu. Tá? As vacas indianas podem ser identificadas pela sua corcova, pela curvatura anterior da anca, ou seja, tem um descaimento na anca, né? E pelo excesso de papada. Tá? Nelas existe também um canal de energia sutil chamado Surya Ketunadi, que é responsável pela produção do ouro presente no leite e do cobre presente na urina da vaca. Então, no leite da vaca tem ouro, tá? E na urina dela tem um cobre. É por isso que a urina é um excelente remédio, por conta do cobre, e por isso que o leite também é um excelente alimento, não só pelo ouro, né, mas também por outros minerais e outros ingredientes. Mas o ouro é importantíssimo. Tá? Se você tiver deficiência de ouro no seu organismo, você vai ter uma saúde muito prejudicada. Né? Hoje em dia já se manipula ouro para você fazer suplementação. Ouro, prata, etc., porque o ser humano precisa ingerir esses metais. Tá? Não é só para fazer brinco, colar e pulseira, não. Ouro também é alimento. Tá? Interessante a gente notar que tem um ritual védico que os bebês, quando eles já estão, assim, vamos dizer, com um mês, 2 meses, é feito um ritual, né, onde pega-se um objeto que tenha ouro, né, pode ser um anel, pode ser uma agulha, alguma coisa assim, né, mistura-se com mel e depois escreve um mantra na língua do bebê, né, com esse ouro passado no mel. Vai ter uma reação da saliva com o mel que vai fazer com que o ouro saia daquele objeto e seja ingerido pelo bebê. E é dito que o bebê já tem ali um estoque suficiente de ouro para a vida toda, só naquele ritual. Tá? Tem também tônicos chamados Chayana Prash, feitos com diversas ervas e, enfim, minerais na Índia, ayurvédico, que contém ouro também, tá? Para suplementação. Tá bom? Muito bem. Então, as vacas indianas, elas têm essas características, tá? A vaca europeia não tem essas características, tá bom? As vacas, elas são extremamente auspiciosas, né? Trazem paz, prosperidade, proteção contra diversos males, né? Do leite é feito o ghee, que é um excelente remédio e também utilizado na culinária ayurvédica. Se você abraça um bezerro, por exemplo, por 20 minutos, você reharmoniza todo o seu campo áurico devido à potência de vida desse bezerro. Né? Os bebês humanos também, né? Mas o bezerro ainda mais poderoso. Tá?
As vacas são afetuosas, são tranquilas, são seres no modo da bondade, né? São sátvicos. Né? E o esterco dela é utilizado para purificação de ambientes, como defumador, é usado como bactericida, é usado como combustível para o fogo, você pode queimar o esterco seco, é um excelente combustível. E as cinzas do esterco são usadas como remédio. Tá? E durante o período áureo da civilização védica, presentear alguém com uma vaca era sinal de grande honra e respeito. Por esse motivo, os reis doavam centenas de milhares de vacas todos os anos para os brahmanas e outros cidadãos, né, respeitáveis. Né? Bom, já não podemos dizer o mesmo da vaca europeia. Então já começa por aí uma distinção muito importante, que pouca gente sabe fazer. Né? O leite oriundo da vaca europeia, que é o leite A1, tá? Ele não é um leite bom. Ele é desequilibrado proteica, né? Tem um desequilíbrio proteico, perdão, né? Causa alergias, pode causar câncer, problemas digestivos, etc. Tá? O leite da vaca indiana é o leite A2, tá? E ele é excelente, como eu já descrevi aqui. Não tem desequilíbrio de caseína, que é a proteína, a principal proteína do leite, né? Faz muito bem para a saúde, nutre os tecidos mais finos do nosso cérebro. O melhor alimento para você nutrir o teu cérebro é o leite. Tá? Tem que ser um leite quente, com algumas especiarias como cardamomo, cúrcuma, tá? Um pouco de mel, né? Ele é excelente para o cérebro, tá? E para várias outras funções. Agora, se você tem alergia ao leite, é um problema seu. Alguma coisa que você cometeu, algum pecado, alguma violência que você cometeu contra as vacas que te deu essa reação. Tá? Na Índia, nunca se ouviu falar de alergias ao consumo do leite, nunca. Isso começou por quê? Porque o ocidental, comedor de vaca, matador de vaca, está sofrendo reação de não conseguir mais tomar este néctar que é o leite. Então vocês precisam entender o que tem por trás dessa coisa toda. São as reações kármicas, são as reações pecaminosas de você matar as vacas. Tá bom? E uma outra coisa muito importante que os Vedas falam: as guerras entre os seres humanos acontecem como reação à matança de vacas. Enquanto houver vacas sendo abatidas, haverá guerras entre os seres humanos. Recentemente nós tivemos uma queimada muito forte lá no Pantanal, né, e na Amazônia. E os próprios moradores, eu tenho um amigo que é fazendeiro lá, né? Todo mundo reclamando, né, pedindo a Deus, pelo amor de Deus, nos ajude, né? Muita queimada, muita seca. Falo, mas meu amigo, você está matando as vacas indiscriminadamente, você não quer receber reação por isso? Você acha que você vai ficar impune ao patrocinar um holocausto diariamente são bilhões de seres mortos, bilhões de seres no mundo inteiro. Não vai ficar impune? Você quer que a natureza inteira esteja feliz com isso? Que Deus esteja feliz com isso? De maneira nenhuma. Vai ter que sofrer reação, tá? Não tem como. Muito bem, então, diante dessa conjuntura, né, tornar-se vegano passou a ser uma necessidade para muitos, né? E eu concordo. O veganismo político, ele é muitas vezes necessário, tá? Eu discuto isso em detalhes nessas duas palestras que eu mencionei para vocês. Não quero me aprofundar muito nesse tema agora, tá? Mas o veganismo filosófico, ele não é correto, pelo menos pelo ponto de vista védico, tá bom? Muito bem, então, de acordo com a nossa lei do karma, até as vacas que estão sendo mortas hoje foram seres humanos no passado que mataram vacas. Só que nós precisamos o quê? Evitar que eles continuem nesse ciclo vicioso de vingança, né? E precisamos protegê-las para evitar que elas se vinguem no futuro e ensinar ao ser humano o perdão. Isso é muito importante. Ensinar o ser humano a perdoar e não dar sequência nesse ciclo vicioso
de ação e reação, de olho por olho, dente por dente. Isso é uma lei dos bárbaros, não dos civilizados. Os civilizados, eles perdoam. Tá? Então, é basicamente isso. Né? Tem muito mais informação aqui no artigo. Eu peço que vocês depois acessem, vou colocar na descrição lá do vídeo, quando subir lá para o YouTube. Então, vocês poderão também ler o artigo com detalhes, tá? Enfim, estudar mais profundamente. Todos devem ter conhecimento e consciência dessas informações. Isso é muito importante para que você não seja desencaminhado, né? Para que você não seja convencido a se tornar um vegano sem necessidade. Né? E tem outro ponto muito importante que eu abordo nessas duas palestras, que é por que devemos oferecer o leite oriundo das vacas que estão nas indústrias de abate. Eu não vou falar disso agora, tá? Porque vai levar muito tempo. Mas peço que vocês assistam as duas palestras, o veganismo e a cultura velha. Vocês vão se surpreender com a resposta. Tá bom? A gente vai encerrar por aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. E o Madhuvrata, ele dá uma dica aqui de 2 vídeos muito importantes para aqueles que precisam ser sensibilizados à base de tratamento de choque, né? Ou seja, são vídeos fortíssimos, principalmente o vídeo chamado Terráqueos, tá? Que eu não consegui nem assistir 10 minutos dele. Isso em 2004, 2005, quando eu comecei a virar vegetariano, de fato. São vídeos pesadíssimos, mas tem pessoas que só assim mesmo para se tornar vegetariano. Tem outro filme também brasileiro chamado A Carne é Fraca, que é muito bom, tá? Também muito pesado. E tem o Dominion, tá? Que também vai abordar esses assuntos e mostrar a realidade desse ciclo de abates. Tá? Então é muito bom para você mostrar para as pessoas que ainda comem carne, para que elas se sensibilizem um pouco. Tá? Tem algumas escolas nos Estados Unidos que levam as crianças para visitarem os abatedouros. Resultado, nenhuma delas, praticamente 99%, quer mais comer carne após ver aquilo lá. Né? Porque se você não tem sensibilidade para isso, meu amigo, você não é ser humano. Você não é ser humano, você ainda é um animal bípede, como diz, né, Srila Bodhana, como diz Manu, né, no Manu Smriti. Né? Muito bem. Aqui o São Antônio diz: o animal de hoje será um humano de amanhã, exatamente, né? Iremos reencarnar como animal, né, para sofrer com o nosso karma caso tenhamos matado. O Guilherme Santos pede para falar sobre o café e o chocolate. Muito bem. Há uma diferença entre os dois, tá? O café nós não consumimos. Por quê? Porque o café, ele libera a cafeína, né, rapidamente na corrente sanguínea. Tá? Ele cria um pico, né, de cafeína muito abrupto na corrente sanguínea, o que causa vários distúrbios no nosso organismo e uma subsequente queda abrupta também. A mesma coisa com o açúcar branco, né? Então, isso gera a ansiedade, gera a dependência, né, daquela substância no organismo. Tá? Outra coisa é que essa cafeína, quando liberada rapidamente, ela, ao invés de dar energia, ela rouba energia. Tá? Então, como se fala, é uma ilusão achar que o café está dando energia. Não está dando energia. A energia vem de uma boa dieta, de uma boa digestão, de alimentos balanceados de acordo com o seu dosha. Eu não falei sobre isso, né? Mas o nosso corpo, ele é dividido em humores, Pitta, Kapha e Vata. Ou seja, a nutrição, a força, a energia, a saúde não vem só de vitaminas, minerais e tal. Vem de você consumir alimentos que estão de acordo com o seu tipo, né, físico,
que é ou Pitta, ou Kapha, ou Vata. Muita gente acha que você vai comer alimentos crus, alimentos vivos, né, e que isso vai dar muita energia. Quem for da composição Vata vai perder energia, vai ficar completamente derrubado se comer muitos crus. Por quê? Porque o corpo dele já é frio. Ele precisa de alimentos quentes, ele precisa de comer alimentos Pitta para poder ter vitalidade. Então serão alimentos cozidos. Então isso é uma falácia, dizer que alimentos crus são mais nutritivos do que os alimentos cozidos. Não são. O corpo não vive só de vitaminas. O corpo vive também de humores, de tipos de alimentos. Ou Vata, ou Pitta, ou Kapha. Tá bom? Então, agora voltando à questão do chocolate. O chocolate, ele libera a cafeína que ele tem em quantidades pequenas, também bem devagar, assim como o chá verde. O chá verde é utilizado por monges budistas. Por quê? Porque ele não libera a cafeína de maneira rápida, né? Então ele vai aos pouquinhos e não faz mal. Não gera a dependência, tá bom? É como se fosse um açúcar mascavo em comparação a um açúcar branco, tá? Você pode consumir o açúcar mascavo, mas o açúcar branco não, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Madhuvrata está agradecendo, dizendo que foi uma excelente palestra. A Gina também agradecendo pelo conhecimento espiritual tão amoroso. A Mala te pergunta sobre o aipo. O aipo a gente não pode comer, o funcho pode, tá? Muito bem. Então a Maitê também está agradecendo. Eu agradeço a todos vocês aqui pela presença mais uma vez. A Mala te perguntou se o kombucha pode ser oferecido. Olha, a princípio não, né? O kombucha, se não me falha a memória, são fungos também, né? Não é só fermentado, né? Você pode até me corrigir se eu estiver equivocado, tá? Se for fungo realmente, aí não pode. Mas se for só o fermentado, pode. O kefir pode, tá? E outras coisas assim pode, tá? Muito bem. Então é isso. A gente vai encerrar por aqui. Hare Krishna, um bom dia a todos e até a nossa próxima palestra.